A Advocacia Geral da União aponta irregularidades nesse aumento do salário do governador de Minas Gerais. O aumento foi, como a gente já falou aqui, de 300%. A gente chama então o repórter David Tarso. David, boa noite. O que a AGU está apontando de possíveis irregularidades? Bem-vindo. Oi, Berrati, muito boa noite a você, boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, há toda essa polêmica em torno disso, porque a Advocacia Geral da União foi provocada pelo Supremo Tribunal Federal por meio da ação do ministro Cristiano Zanin, justamente tratando sobre esse tema, sobre esse aumento de 300%. A gente relembra também que essa medida ela foi lá em abril deste ano. A gente até mostrou isso aqui na Jovem Pan e agora há essa ação direta de inconstitucionalidade. Mas o que acontece? O que o Supremo, até mesmo na jurisprudência, em relação a decisões anteriores, eles até mencionaram uma ação parecida que aconteceu no estado de Roraima, porque todo o impacto econômico dessa magnitude, ele precisa ter um estudo técnico, e não houve, tanto por parte na esfera executiva, ou seja, o governador Romeu Zema não promoveu esse estudo de impacto técnico, de econômico, e também o Legislativo Mineiro também não fez nenhum tipo de estudo, por isso que eles estão questionando. Mas a própria Advocacia Geral da União disse que essa ação direta de inconstitucionalidade não deve seguir adiante, porque a autoria é do Conselho de Carreiras Típicas do Estado e não tem legitimidade para questionar o aumento em relação ao salário do governador, não só dele, mas também dos membros de alto escalão do governo, que também receberam esse aumento de 300%. Deveria ser uma outra ação, um outro gênero de ação para que eles pudessem avaliar o mérito. A gente até procurou a assessoria de imprensa, de comunicação do governador do estado de Minas Gerais, Romeu Zema, para falar sobre este tema, mas até antes da nossa participação ao vivo, acabei de olhar aqui no celular, nós não obtivemos retorno. Tiago. Por enquanto não houve resposta. Até já. David de Tarso, Nelson Kobayashi, queria te perguntar sobre a legalidade disso e desse processo, a AGU fazendo apontamentos. O que pode acontecer na justiça em relação a esse reajuste? Olha, Tiago, a gente já tem jurisprudência nesse sentido, ou seja, casos parecidos já foram julgados e quando foram julgados foram no sentido de entender ilegal um aumento de 300%. A gente precisa se lembrar que na administração pública nós temos alguns princípios que devem ser respeitados e não só o de legalidade, pode estar tudo dentro da legalidade. Projeto apresentado, aprovado e sancionado como lei, mas a gente tem uma questão de moralidade que deve estar em todos os atos da administração pública e nesse caso triplicar 300%, aumentar 300% o salário não é tão moral assim quando todos os cidadãos nunca terão esse tipo de aumento. Nenhuma empresa aumenta o salário de alguém que continua fazendo a mesma função da mesma maneira em 300%, Então, o cidadão que tem reajuste no salário mínimo de 10% a 20%, assim, em situações muito otimistas, se a gente pode colocar, não teria esse aumento, não tem por que um administrador público que ganha dinheiro público ter esse tipo de aumento. Então, provavelmente, a jurisprudência vai ser seguida e esse aumento vai ser considerado ilegal.